Bom, pessoal, então nós estamos retomando aqui o nosso encontro no Tutela Coletiva, que nós estamos fazendo esses vários vídeos sobre justamente esse tema da tutela jurisdicional coletiva. E no nosso último vídeo eu tinha deixado aí umas perguntas e disse a você que se você mandasse lá o e-mail para mim, não é? Eu ia mandar para você uma apostila pelo correio, uma apostila, como eu disse, não está atualizada, mas que pelo menos você pode aí fazer um acompanhamento dessa minha teoria. Então tá valendo, os 100 primeiros que mandarem o e-mail lá pelo meu site, você depois vai conseguir receber aí pelo correio, pode demorar um pouco, dependendo de onde você estiver, mas a minha intenção é de mandar essas 100 apostilas numa boa aí para você, tá claro? Então vamos retomando aqui, eu tinha deixado umas questões aí no nosso encontro anterior, no nosso vídeo anterior, e eu vou retomar daqui, vamos pensar de novo naquelas duas questões, não é? Eu tinha dito para você que será que existem mesmo os chamados interesses coletivos em sentido estrito. Tinha dito para você aquele problema do consórcio, ou então deu algum exemplo muito parecido, em que as pessoas, se não forem representadas coletivamente, através das ações coletivas, elas poderiam ou não poderiam ir ao judiciário, não é? Porque a gente viu que a grande diferença lá dos interesses difusos para os interesses individuais é que nos interesses individuais a pessoa vai brigar pelo que é dela na justiça. Nos interesses difusos, nós vimos que isso não é possível, porque diante daquela indivisibilidade, a fruição do interesse, o aproveitamento do interesse, só poderia ocorrer se fosse de forma coletiva. Como eu não consigo identificar a parcela de cada um, então eu teria que fazer essa defesa de forma global, de forma coletiva. Muito bem, diz a lei, eu estava contando para você, lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, inciso 2, que os interesses coletivos em sentido estrito, assim denominados pela própria lei, seriam interesses também indivisíveis. E aqui, pessoal, surge uma dúvida muito importante, porque se eles são realmente indivisíveis, eu só poderia ter uma defesa coletiva, eu não conseguiria fazer a defesa individual de cada um. E aí eu deixei aquela questão para você, será que a pessoa lesada não poderia procurar o judiciário? E a resposta, você sabe, é positiva, a pessoa pode ir buscar a sua defesa no judiciário. A pessoa tem esta possibilidade. A legitimidade individual resta preservada nesse caso. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o interesse da pessoa, embora tenha sido globalmente afetado, no caso daquele exemplo do consórcio, né, em que as pessoas que participavam não teriam a condição mais de receber o automóvel ou o bem ali que o consórcio negocia, porque a empresa administradora do consórcio tinha quebrado, tinha ido embora. Então, nesse caso específico, a pessoa pode sim ajuizar sua própria demanda, contrata o seu advogado e pelas regras do Código de Processo Civil, como nós conversamos ali no artigo 3º do CPC e depois lá no final no 472, a pessoa vai para o judiciário, faz a prova de que foi lesada e exige a devolução do dinheiro que já pagou para o consórcio ou até mesmo, eventualmente, a entrega do bem. Tá claro? Isso vai depender muito da possibilidade desse pedido ser deduzido, em que termos que ele vai ser deduzido, de como foi o contrato. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem o acesso individualmente ao judiciário. Então isso é bastante importante. Agora, vamos pensar o seguinte, o que acontece quando nós temos a defesa coletiva, como diz o Código de Defesa do Consumidor? Será que nesse caso eu posso também fazer a defesa coletiva? Eu posso. Então, nesse caso, os interesses coletivos em sentido estrito, aquele grupo, aquela categoria, aquela classe, tanto pode ser defendida por uma ação coletiva, como pode ser defendida individualmente. Cada um vai sozinho procurar o que é seu no judiciário, tá certo? Então, pessoal, note a diferença. Nos interesses difusos, que nós vimos numa das nossas gravações anteriores, lá nos interesses difusos não tem jeito. Lembra lá do meio ambiente, lembra do patrimônio cultural, ou seja, a defesa só consegue ser feita de forma coletiva, ela só consegue ser viabilizada na sua modalidade coletiva, pelo fato de uma verdadeira indivisibilidade do interesse. Eu não consigo dizer qual é a parte do ar atmosférico que me pertence, eu não consigo dizer qual é a parte do bem cultural que me pertence, não é? O quanto de um parque ecológico me pertence, eu não consigo apontar. O quanto que a limpeza de um rio afeta a minha vida em particular. Isso é impossível, afeta a minha e a de todos igualmente, indivisivelmente, não é? Nas palavras lá do professor José Carlos Barbosa Moreira, não é? O que prejudica um, prejudica a todos, beneficia um, beneficia a todos. No caso dos interesses coletivos em sentido estrito, isso é uma verdade também. Se o consórcio prejudica um do grupo, prejudica todos.
Se beneficia um do grupo, beneficia a todos. Verdade, ok, essa indivisibilidade existe nesse primeiro momento. Contudo, quando eu penso no processo, e nós estamos falando aqui nesses nossos encontros em tutela jurisdicional coletiva, quando eu penso no processo, no caso dos interesses individuais, no caso dos interesses coletivos, desculpe, não é? No caso desses interesses coletivos, o que nós temos é a possibilidade também de uma defesa individual. Então, não é aquela indivisibilidade pura como existe nos interesses difusos, não é? Os interesses difusos, sim, são autênticos interesses indivisíveis, tanto em termos de lesão, tanto em termos de reparação, quanto em termos de tutela, não é? A tutela coletiva, aquela que eu vou procurar no judiciário, só pode ser coletiva. Os interesses coletivos em sentido estrito, ao contrário. Eu posso ter, sim, lesão coletiva, benefício coletivo, mas a defesa pode ser individualizada, a pessoa pode ir buscar o que é dela. Se não fosse assim, nós teríamos uma afronta ao princípio garantido na Constituição da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, eu estou contando isso para você porque eu lembro de uma saia justa que eu fiquei em 1998, quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, e justamente, né, o meu querido amigo professor Bedak, que estava na banca, o professor José Roberto dos Santos Bedak, você que é do processo aí conhece bem ele, o professor Bedak perguntou justamente isso para mim. Existem esses interesses coletivos em sentido estrito? Se eles existem, eu posso pensar numa defesa individual? E aí disse o professor Bedak, se eu posso, eles são mesmo indivisíveis? Note que pergunta absolutamente importante e inteligente do professor Bedak, tá claro? E eu disse na ocasião, na verdade na ocasião eu não tinha uma resposta tão pronta assim, eu fiz a defesa da existência desses interesses, não é? Porque a própria lei os preserva, mas depois refletindo com o professor, eu pude realmente chegar a essa conclusão, que eles não são tão puros assim como acontece nos interesses difusos, tá certo? Então eles são sim interesses que podem ser protegidos pelo processo coletivo, mas não naquela mesma dimensão, com aquela mesma impureza dos interesses difusos. Por isso que eu quero que você leia atentamente o artigo 81, parágrafo único, inciso 1º e 2º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Dá uma lida nisso que é importante, porque você vai ver que a lei faz um tratamento idêntico dos dois, mas na verdade, em termos processuais, no momento da tutela jurisdicional, no caso dos interesses coletivos em sentido estrito, isso pode ocorrer tanto da forma coletiva como da forma individual, sob pena de deixar o lesado fora do judiciário. E eu lembro que o professor Bedak deu o exemplo de um grande condomínio de um edifício, no caso ele até deu o exemplo do condomínio Copan, que é um prédio famoso aqui em São Paulo. O professor Bedak falou, se tiver um problema de poluição na caixa d'água, a pessoa lesada, o cara que mora no apartamento 30, ele não pode ir ao judiciário? E a resposta é positiva, ele pode, ele não precisa esperar a defesa coletiva, tá certo? Porque senão ele vai ser lesado, ok? Vou lembrar para você, dá uma passada lá no meu site, no www.marcelovillar.com.br, e mais tarde a gente continua no nosso próximo encontro. Um abraço.